9, versículos 35 a seguir. Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Pai querido, nós oramos diante da Tua palavra, Te agradecemos, Senhor, Te louvamos por todos os Teus feitos e pela vida da minha esposa, por mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, bendito seja o Teu nome para sempre. Continua conosco, nos conduzindo e nos guardando perante a Tua presença, Pai. Nós Te adoramos, nós expressamos a Ti a nossa gratidão. Abre, Senhor, a porta da Tua palavra mais uma vez, de uma forma especial, e fala conosco por Tua palavra, Senhor. Abençoa no nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor. Nos dobramos diante do Senhor, nos rendemos a Ti e pedimos a Tua bênção, Pai. Glórias a Ti para sempre. Glória a Deus. Abra o seu coração, amém? Para que você possa ouvir a palavra de Deus. O Senhor, Ele sempre tem uma palavra para a sua igreja, para o seu povo. Sempre o Senhor tem uma palavra para conosco. Glória a Deus. Nós lemos o texto bíblico que fala sobre a seara e os ceifeiros. Amém? O que é a seara? A seara é o campo que pode ser semeado. Seara é isso. Seara é um pedaço de terra, uma extensão de terra, um campo, um local que tem a possibilidade de ser semeado. Isso é seara. Amém? Glória a Deus. O tempo do início da seara, no texto, indica o início da chegada do reino de Deus. O reino de Deus chegou. Amém? Glória a Deus. Isso para os que estão sem salvação, isso implica em condenação, porque o reino de Deus chegou. Diga comigo, o reino de Deus chegou. Para aqueles que são salvos, isso implica em grandes bênçãos, ou bênçãos sem medidas, porque o reino de Deus chegou. Glória a Deus. Então a seara é grande, o local para ser semeado é muito grande, e hoje é maior ainda. Amém? A visão que o mestre teve na sua época, nós acabamos de ler um texto de mais de 2000 anos. Há 2000 anos atrás, a seara já era grande. Imagine hoje. Hoje a seara é ainda maior. Glórias ao Senhor para sempre. E é interessante que o texto diz assim, versículo 35. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Então ele percorreu
cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades e moléstias entre o povo. Versículo 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Como que Jesus viu aquelas pessoas? Ovelhas cansadas e ovelhas desgarradas. Amém? Então preste atenção nisso aqui. O Senhor anda por muitas cidades e muitas aldeias. E Ele anda por aquelas cidades e por aquelas aldeias com um propósito. Ele observa aquelas cidades e aldeias e Ele observa cada pessoa de uma forma individual. Quantos creem assim? Você crê que o Senhor te vê individualmente? O Senhor contempla cada um de nós de uma forma individual. Entenda isso, grave isso. Jamais esqueça disso, que o Senhor contempla cada um de nós de uma forma individual. Isso somente Deus que pode fazer isso. Ninguém mais, nem o diabo, nem os demônios, nenhum espírito maligno, apenas o Senhor observa a cada um de nós de uma forma individual. E Ele nos conhece, amém? Glória a Deus. Ele é conhecedor de todas as coisas. Então ele anda por aquelas cidades e aldeias e observa de uma forma individual as necessidades e prioridades de cada um deles. São duas coisas que o Senhor observa: as necessidades e as prioridades. O que são necessidades e o que são prioridades? Necessidade é uma coisa, prioridade é uma outra coisa totalmente diferente. Quantas vezes nós confundimos o que é prioridade e o que é necessidade? Entenda que se você não se atentar para isso, você vai agir de uma forma errada, porque existem prioridades e existem necessidades. Amém? Então Jesus percorre todas as aldeias e cidades, observando de uma forma individual, cada indivíduo, as necessidades e as prioridades de cada um deles. E o mestre classifica a cada um deles de uma forma que de repente alguém não esperava. O texto diz que ele teve compaixão de cada um deles. E compaixão aqui está no sentido de saber, depois de classificar, que todos andavam como ovelhas sem pastor. E como é que eles estavam? Cansados e desgarrados. Estavam cansados e estavam desgarrados. É interessante que o mestre caminha naquela cidade, observa cada uma daquelas pessoas e ele traz um relatório após caminhar pelas cidades e aldeias. Ele traz um relatório de cada uma daquelas pessoas, tendo grande compaixão, e diz assim: olha, eles estão andando como ovelhas cansadas e desgarradas, porque não tem pastor. Isso significa que na ausência do pastor, as ovelhas ficarão cansadas e desgarradas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Não tem pastor, a ovelha vai ficar cansada e vai ficar desgarrada. E o mestre observou isso naquela cidade. Isso implica nos entender a importância da autoridade pastoral na vida de alguém. A importância da autoridade pastoral na vida de cada indivíduo. O pastor é aquele que guia, que cuida, que protege dos ataques, é aquele que fornece o alimento espiritual. O mestre, por todos os lugares que andou, viu pessoas isoladas espiritualmente, desprovidas, desprotegidas e extremamente magras e vulneráveis.
Dá para você visualizar isso, por favor? Você consegue visualizar isso? Ele anda por aquelas cidades e aldeias, ele observa as pessoas, cada uma delas, e ele observa e traz um relatório dizendo: olha, são pessoas que estão isoladas espiritualmente. O que é uma pessoa isolada espiritualmente? Depois da pandemia, esse número cresceu ainda mais, né? Uma pessoa isolada espiritualmente é quando uma pessoa se isola e ela fica sozinha em casa e ela não precisa de pastor. Ela não precisa de ir na igreja. Ela só precisa acreditar em Deus, olhar para o céu e fazer a oração. Ela não precisa de mais nada além disso, porque alguém falou no ouvido dela, ou dele, que ele só precisa disso, que ela só precisa disso, é suficiente para ser nutrida a sua vida espiritual. Como é que Jesus viu essas pessoas? Diga comigo: magras, vulneráveis, desgarradas e cansadas. Magras, vulneráveis, desgarradas e cansadas e desgarradas, né? Então perceba que a vulnerabilidade, porque estavam isoladas, porque estavam desprotegidas e porque não estavam recebendo o alimento. É esse o papel da igreja, o papel do pastor: é alimentar, é nutrir, é proteger, é dar sustância espiritual a cada um. E quando se isola, quando alguém se isola e não sai de casa, essas pessoas que estão me assistindo, tem algumas delas que nunca vão na igreja. E não porque não pode, algumas porque não tem possibilidade de ir à igreja. E o Senhor entende todas as coisas, amém? Deus é conhecedor de todas as coisas. E essas pessoas que não podem ir na igreja, nós alcançamos elas com a palavra de Deus, através da internet. A ausência do pastor estava sendo de fato o caos para todos eles. Não é isso que Jesus está querendo dizer aqui? Elas estão cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Rogai ao Senhor da seara, porque poucos são os ceifeiros e grande é a seara. Glória a Deus. E poucos são os ceifeiros. Por que será que são poucos os ceifeiros? Meu Deus, eu começo a pensar nesse relatório. O texto nos mostra um relatório que o nosso próprio mestre trouxe depois que ele percorreu aquelas cidades e aquelas aldeias. Presta atenção aqui. A ausência do pastor estava sendo de fato caos para todos eles, que não estavam percebendo ou haviam se acostumado a viver sem um pastor. Sabe qual é o grande problema? É que a pessoa pode acostumar a um ambiente sem uma autoridade pastoral. Esse que é o grande problema. E quando a pessoa se acostuma e se prende a um ambiente sem uma figura de uma autoridade pastoral, ela não vai perceber que está magra espiritualmente, que está sem alimento, que está desnutrida, e ela vai com certeza acabar morrendo. Essa classificação está ainda sendo feita pelo Senhor hoje ainda. Quantos acreditam nisso? Diga amém. Agora eu quero que você pare comigo e pense em um detalhe, mais um detalhe importante nesse texto, nessa mensagem. O texto diz que eram poucos os ceifeiros. Versículo 37 diz assim: então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, ou muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Preste atenção aqui, que ele chega a uma conclusão de que poucos eram os ceifeiros depois de ter percorrido cidades e aldeias. Preste atenção aqui, porque se Jesus falasse isso antes de percorrer as cidades e aldeias, alguém podia dizer assim:
mas o senhor nem foi ver, e está falando do que nem viu. Não, primeiro ele percorreu cidades e aldeias, observou de uma forma individual a cada um, percebendo as prioridades e as necessidades de cada um. E como eu disse, algumas pessoas confundem o que é prioridade e o que é necessidade. Então o Senhor, Ele conclui, Ele traz à tona de uma forma que nos deixa assustado e diz assim: olha, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Agora eu quero fazer você pensar mais um pouquinho. Por que poucos são os ceifeiros? Preste atenção aqui, quando Jesus caminhou por aquelas cidades e aldeias, e observou de uma forma individual cada uma daquelas pessoas, ele olhou de uma forma individual o perfil, a vida de cada uma daquelas pessoas. E depois ele conclui que os ceifeiros eram poucos. Por que os ceifeiros eram poucos? Glória a Deus que ainda tinha ceifeiros, eram poucos, mas tinha, você pode dizer amém por isso? Eram poucos, mas tinham ceifeiros, glória a Deus. Mas a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Por que será que os ceifeiros estão poucos? É porque as pessoas confundem o que é necessidade e o que é prioridade. Os ceifeiros são poucos, porque muitos estão confundindo o que é prioridade o que é necessidade. Eu quero te fazer pensar nesta noite, o que é necessidade para você? O que é prioridade para você? Durante todo o seu ministério de Cristo, que durou 3 anos, ele deixou muito claro o que era prioridade e o que era necessidade. Isso ele deixou muito claro, com muita classe, com muita honra. Por várias vezes, alguma situação, alguém quis tirar ele do caminho que ele tinha que seguir, e ele disse assim: olha, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas sim a vontade do meu Pai que estás nos céus. Ele deixou muito claro o que é prioridade. Alguns gregos chegaram até Jesus tentando o fazer famoso, ou o tornar famoso. Ele já era famoso, mas o texto diz que os gregos procuraram Jesus e disseram para ele assim: olha, nós vamos te acolher, nós vamos ser o departamento administrativo teu. Eu não lembro a palavra agora. Nós vamos administrar o seu ministério. Você vai ter do bom e do melhor. Você vai comer do bom e do melhor, porque nós iremos administrar. Eram gregos ricos, muito ricos, que procuraram Jesus. E no auge do seu ministério, onde Cristo era a figura mais famosa, multidões o seguiam, os gregos o procurou em particular, dizendo para ele assim: olha, nós vamos ser a tua assessoria, né? Acho que melhorou agora para vocês entenderem, né? Nós vamos ser a tua assessoria. Você é o cara famoso e nós somos os empresários que vamos ser a tua assessoria. Então você vai comer do bem, do bom e do melhor, ficar nos melhores hotéis, ser a figura principal. Nós vamos fazer o seu marketing, nós vamos fazer tudo para você e você vai ficar tranquilo e só vai fazer o seu show. A Bíblia diz que Jesus olhou para eles, porque a Bíblia diz que eles conversaram em particular, mas a Bíblia não revela o particular. Mas Jesus diz para eles assim algo importante: olha, se o grão de trigo, ele está falando dele mesmo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, muitos serão salvos através dele. O que Jesus está ensinando? O que é prioridade? O que é necessidade? O que é prioridade para você? Prioridade para Cristo é fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. E Ele colocou isso em foco. E durante aqueles 3 anos de ministério, Ele viveu isso, respirou isso, transmitiu isso o tempo todo.
E ele anda por cidades e aldeias, diz o texto, muitas cidades e aldeias, observando aquelas pessoas, e percebeu que aquelas pessoas estavam confundindo o que é prioridade, o que é necessidade, porque cada um estava envolvido nas suas questões. E Jesus diz assim: olha, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara, para que mande mais ceifeiros para a sua seara. Então perceba que o mestre diz para rogar ao Senhor da seara. Rogar é uma expressão além de orar. Você está comigo? Diga amém. Rogar é além de orar. Rogar é uma expressão de extrema necessidade, de extrema urgência. Ele tem um relatório em sua mão de cidades e aldeias. Não é de uma cidade e de uma aldeia, é de cidades no plural e de aldeias no plural. E ele traz o relatório e diz: olha, eu vejo que as pessoas, a maioria delas, com exceção de poucos ceifeiros, a maioria dessas pessoas estão envolvidas com coisas de si mesmo e não estão se importando com o reino de Deus que chegou. Glória a Deus. Parece hoje, né? Essa mensagem ela é tão atual, por isso que eu glorifico ao Senhor por ter me revelado ela. Essa mensagem ela é tão atual porque hoje, no dia de hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, ainda são poucos os ceifeiros. E a seara é muito maior ainda do que 2000 anos atrás. Nós estamos vivendo 2000 anos de história, que a seara já era grande, que os ceifeiros já eram poucos. E agora que nós estamos vivendo na era da tecnologia, a seara continua maior e os ceifeiros continuam cada vez mais diminuindo. Eu quero fazer cada um de vocês que me assistem, que me ouvem nesta noite, pensar o que é prioridade para você e o que é necessidade para você. Porque se eu, pastor Luciano, se eu não souber separar o que é prioridade e o que é necessidade, eu vou andar errante, eu irei andar errante. Eu quero dizer para você, é que se vocês não souberem administrar o que é prioridade, o que é necessidade, vocês irão andar errante e não vão perceber que estão andando errante. Aí vai precisar que alguém ore por você. Rogai ao Senhor da seara. Os poucos ceifeiros estarão orando para que Deus desperte mais ceifeiros para a sua seara. Você está entendendo? Diga amém. Então existe aqui uma participação em oração e súplicas por aquelas pessoas que estão como ovelhas sem pastor, cansadas, fadigadas, desnutridas, desgarradas. E elas não estão percebendo que estão assim. Elas não estão percebendo porque o camarada está ganhando dinheiro. Elas não estão percebendo que estão assim porque o camarada é dono, é empresário. Eles não estão percebendo que estão assim porque o camarada ganha o seu salário todo final do mês ou todo início do mês. Eles não estão percebendo porque o camarada está bem, está gozando de saúde. Eles não estão percebendo porque tem churrasco todo final de semana na casa dele. Eles não estão percebendo porque os filhos estão tudo crescendo, está tudo ok, com saúde. Eles não estão percebendo porque tudo está caminhando muito bem, mas a seara é grande e poucos são ceifeiros, porque as pessoas não estão sabendo separar o que é prioridade e o que é necessidade. Glória a Deus. E como isso é real nesses dias de hoje, Jesus está observando ainda, não foi só naquela época, 2000 anos atrás. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Quantos creem assim? Diga amém. Ele continua andando de cidade em cidade, aldeia em aldeia, observando a cada um de uma forma individual para ver
Ele está vendo em nós, Ele está vendo em você, Ele está vendo em nós. Nós precisamos nos preocupar com isso, porque poucos são os ceifeiros. Esse mundo está cada vez mais atrativo, este mundo está cada vez mais legal, mais da hora. Este mundo está cada vez mais descolado. O mundo está descolado, está da hora, está legal. E a Bíblia está cada vez mais quadrada, arcaica, do passado. E realmente é um livro de mais de 4.000 anos. Ou você acredita e segue o caminho de Deus, ou você não acredita. E não consegue separar o que é prioridade e o que é necessidade. Nós estamos gerando uma geração que não consegue honrar a palavra de Deus. Aonde que nós queremos chegar? Olhe para mim, por favor, isso é muito sério. O Senhor traz um relatório e diz assim: olha, rogai, clamai, jejuai, sacrificai ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara, porque são poucos os ceifeiros. Eu andei por aí, eu concluí, eu vi cada um deles, eu observei o comportamento de cada um deles, a vida de cada um deles, o dia a dia de cada um deles, e são poucos os ceifeiros. E a maioria não querem saber, porque não tem tempo. A maioria não querem saber, porque tem outras prioridades. A maioria estão envolvidos com as coisas deste mundo. A maioria não se importa, nem faz cosquinha em nenhum deles. A causa de Deus, a causa do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda que eu e você estamos aqui ainda por um propósito, e por isso que o Senhor não nos levou ainda. Mas hoje, neste dia e nesta hora, já morreram milhares de pessoas e já decidiram a sua vida para a eternidade. E aonde está eu e você? Aqui. Existe um propósito de estarmos aqui, e poucos são ceifeiros, porque as pessoas estão ocupadas demais para se ocupar com as coisas de Deus. Poucos são os ceifeiros, porque as pessoas estão interessadas demais para se interessar com as coisas de Deus. Poucos são os ceifeiros, porque as pessoas estão sendo abençoadas demais para se preocupar com as coisas humildes da igreja. Poucos são os ceifeiros, porque as pessoas têm possibilidades demais para se preocupar com as poucas possibilidades da vida com Deus. Poucos são os ceifeiros, porque existem muitas vantagens que as pessoas encontram. Então a seara é grande, e os ceifeiros são poucos. Eu quero que você pare e vá para casa com essa mensagem batendo no seu coração, na sua mente, como aconteceu comigo, desde 3 dias que eu estou escrevendo essa mensagem. Eu quero que você saia daqui pensando qual é as suas prioridades. Quem é que te abençoa, meu irmão? Quem é que abre portas para você, para mim? Quem é que está abrindo porta para nós? Você acredita que é Deus? Diga amém. O que é prioridade para você? Eu poderia pregar muitos exemplos bíblicos onde Deus resolve transformar a bênção do povo em maldição. E Ele deixa muito claro isso na Bíblia. Transformarei as vossas bênçãos em maldição, porque vocês são infiéis, porque vocês são desobedientes. Então, a seara ainda é grande, é maior ainda. E os ceifeiros hoje é muito menos do que na época de Jesus. Queridos, olhe para mim aqui. Por que você acha que as igrejas não estão lotadas durante a semana? Porque poucos são os ceifeiros. Por que você acha que as igrejas só aparece a maioria no domingo?
Porque poucos são ceifeiros. Porque as pessoas não estão se importando. O pastor faz, a missionária faz, o missionário faz, o fulano faz, o presbítero faz, o diácono faz. E você não faz nada. Não sobrou nada para você, nem um pedacinho assim. Mas você quer acordar de manhã e respirar o ar que não é seu, e você não paga R$1 por isso. Não é assim? Mas fulano faz, mas você quer acordar pela manhã e enxergar o brilho do sol, que você não paga R$1 pela luz solar. Poucos são os ceifeiros. Por que poucos são os ceifeiros? Fique de pé, por favor. Por que poucos são os ceifeiros? Poucos são os ceifeiros, porque as pessoas não sabem separar o que é prioridade e o que é necessidade. A vida com Deus, a obra de Deus, o Evangelho, a mensagem do Evangelho é prioridade ou é necessidade? Quero que você responda para você mesmo. Responda para você mesmo. A obra de Deus é uma questão de necessidade ou é uma questão de prioridade? Você necessita, você prioriza. A maioria não liga, não se importa, não estão nem aí. Poucos se lixando, e é muito mais interessante outro lugar do que a igreja. E Jesus está caminhando entre nós e dizendo para nós: rogai ao Senhor da seara, porque poucos são os ceifeiros. Feche os teus olhos. Pai querido, nos rendemos diante da tua palavra, que é poderosa. E pedimos a tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor abra os olhos espirituais de cada um. Pedimos que a tua graça possa alcançar a cada um por tua misericórdia. E traga, Senhor, um despertamento, traga um avivamento. Traga, Senhor, sobre nós um avivamento. Tem compaixão de cada um de nós, tem compaixão desta geração. Levanta homens e mulheres para fazerem a tua obra. Desperta, Senhor, envia ceifeiros para a tua seara. Opera, Deus, abençoa para que haja um coração missionário em cada um de nós. Abençoa para que possa arder uma chama missionária em cada coração, em cada um, Senhor, o fogo do Espírito Santo possa promover em cada um de nós. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta noite. Em nome de Jesus, pedimos a Ti nesta noite. Pedimos por Tua graça e por Tua misericórdia que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, Deus, nos dê estrutura para estarmos de pé diante da Tua presença. Deus eterno, tem compaixão das nossas vidas. Nós glorificamos a Ti, nós clamamos por Tua misericórdia, no nome santo de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por estar na Tua casa. Nos ensine, Senhor, com a Tua palavra. Abençoa a vida dos Teus filhos. Leve em segurança cada um para os seus lares. Livra de todo o mal, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Que agora digam amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.